Fala pessoal, começamos aí mais um Rcast, professor Thiago por aqui. Estamos iniciando aí mais um episódio e nós estamos aí invadindo a sua casa, o seu carro, seja onde você estiver ouvindo esse episódio, nós queremos aí entrar no seu ambiente da melhor maneira possível. Mas antes da gente revelar esse episódio especial aqui, do que vai rolar, do que vai ter, quem é o nosso convidado, eu quero chamar a nossa vinheta. Pode rodar. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então tá, voltamos aqui, depois dessa vinheta maravilhosa. Prestou atenção que aqui é um ambiente onde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Estamos aqui com o nosso pastor amado e idolatrado, pastor E aí? Lucas Darouti. É isso aí, galera. Tamo junto e eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós nessa Ô Lucas, hoje a gente tem um manhã. convidado especial aí, né? Poxa, O que com tu me certeza. diz? Muito Bacana, especial, né? hein? A gente tá muito feliz de ele ter aceito o convite. A Verdade. gente sabe que no sábado é o dia que ele mais trabalha, né? É. Sábado, domingo, finais de É, semana. puxado o final de semana. Mas ele, né, de bom grado, Se eu não me engano, vai veio hoje pregar em aqui. Tubarão hoje. Sim, Ah, já é cheia, rapaz. é isso aí. Já Tá tem gente do virado. Tubarão aí, já manda um oi, hein? É. Já procura saber onde ele vai estar e vai lá para ser abençoado. Seria uma conversa pastoral hoje, então. Conversa pastoral. Hoje nós temos a honra aqui de receber no Rcast o nosso pastor Fabianinho. Daí, Fabianinho. É isso aí, tamo junto, pessoal. Vamos bater um papo bem legal aqui. E é sempre um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando do coração, da palavra. E a ideia é a gente edificar a igreja, a gente crescer junto. Porque quando a gente compartilha, a gente cresce, né? É Massa. verdade. É isso, é isso. E o pastor Fabianinho, ele tem uma marca, né? Não é essa aí que caiu no chão O agora. espírito do... Ele barulho todo. é o pastor da alegria. Pastor da Alegria. É verdade, Hã? né? Tá sempre sorrindo. né? Sempre sorrindo, sempre alegre, sempre te dando uma palavra de Deus que te encoraja, né? Então é onde ele passa, não é difícil amá-lo, né? Porque ele tá Verdade. sempre alegre, sempre sorrindo. E a gente sabe que um pastor, ele tem as suas limitações, tem as suas lutas diárias, suas guerras, mas ele sempre procura, né, trazer até as dificuldades sorrindo. E isso para nós nos traz segurança, porque mostra que é possível sim, né, ser uma pessoa sorridente, feliz, né, mesmo estando num momento difícil ou num momento alegre, ele não tem essa variação, né, tá sempre ali sorrindo. Top, top demais. Antes de iniciarmos aqui a nossa conversa pastoral com o pastor Fabianinho, queria incentivar você que está aqui assistindo hoje esse episódio a se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, deixar o joinha, né? E ativar as notificações para receber mais conteúdos. Fazendo isso, você ajuda esse conteúdo aqui, que a gente acredita que seja coerente, a chegar mais pessoas. Tem tanta produção, né? Tanto conteúdo que não é tão bom assim sendo divulgado, sendo ampliado na internet. Por que não também fazer isso com conteúdos de qualidade? Então, aproveite aí, se inscreva, deixe o seu joinha, que tá tudo certo. Vamos lá, Luqueira? Vamos lá, vamos começar perguntar. aqui. Hoje nós Perguntar. vamos perguntar. Qual é a primeira Não, pergunta? olha só. Nós temos o privilégio de perguntar o que você queria perguntar. É verdade. Então, irmão, ó, fique atento aí às respostas, né, do pastor Fabianinho. E se talvez você tenha uma curiosidade, uma dúvida, manda aí para nós, que a gente também, né, tendo tempo, Manda a pelo gente vai... Instagram ali, que daí, Isso, quem a sabe gente já dá uma- pergunta aqui pro pastor Fabianinho, tá bom? Primeira pergunta, pastor Fabianinho, como é que foi a sua infância e adolescência? Você sempre foi religioso? Ou você era vida louca e depois Não, virou religioso? vamos lá, então. Então, não era religioso, né? A minha avó era muito católica, me obrigou a fazer a primeira comunhão. Fiz, mas eu ia na catequese e Ouviu o que ele fugia. falou? Obrigado. Obrigado. Eu ia na catequese e fugia da catequese, Nossa. então eu não tive uma infância religiosa, não fui criado num lar cristão, Olha só. totalmente pelo contrário, né? Meu lar é totalmente destruído, pai alcoólatra, meu irmão viciado em drogas, então foi nesse contexto familiar que eu cresci. Olha só. O pai Então, alcoólatra. Pai alcoólatra, pai alcoólatra. Pô, puxado, hein?
É. Então teve, olha só, então a maioria das coisas que era concernente à religião, porque que a gente fala de cristão, né? Então Ah. não foi num lar cristão. Uhum. Então você era meio avesso, não tinha interesse, era mais Não, questão não. por imposição mesmo. Era mais por imposição mesmo. Olha aí, gente, ó, então o Fabianinho é uma benção, mas nem sempre foi assim. Não tem salvação pra você, velho. Tá ligado? Você que Maravilha. fugiu da primeira comunhão, tem esperança. Tem esperança. Então, olha só. Ah. Então, já nisso já dá de fazer a segunda pergunta, né? Porque olha só, então ele não veio num lar onde estava preparando ele para alguma coisa, né? Na questão religiosa, né? Então a segunda pergunta cai bem. Interessante, só. Então, em que momento, assim, Fabianinho, qual foi o ponto inicial Uhum. dessa conversão, de se entregar a Jesus, assim? Poderia relatar pra nós um pouquinho? Com certeza, com certeza. Eu amo contar essa história, né? Porque é a Aham. história de quando a gente foi encontrado por Jesus, né? Porque normalmente a gente fala, né? Eu achei Jesus, né? Eu encontrei Aham. Jesus. E foi o contrário, né? Foi Jesus que nos encontrou, foi Jesus que nos achou, né? Porque Jesus nunca esteve perdido, né, Lucas? Verdade. É a gente que estava perdido, cego, ele nos encontrou, abriu nossa visão. E como eu falei, meu pai era alcoólatra, né? Minha mãe e meu pai se separaram, tinha uns de 8 para 9. E na época eu fiquei até feliz, porque a vida melhorou, porque era muito difícil a convivência dos dois. E aconteceu o quê? Meu irmão se envolveu com droga. A minha mãe, ela sempre trabalhou, sempre foi muito guerreira, né? Cuidou de mim, do meu irmão, da minha irmã. A gente é em 3, né? Uhum. E só que ela recebeu um golpe no trabalho que ela tinha. E ela acabou ficando desempregada, passou muita necessidade, a minha mãe, nesse período pós-divórcio. E ela acabou se envolvendo com uma galera não muito legal. Uma galera envolvida com roubo, contrabando. E por necessidade, influência, ela acabou se envolvendo nesse mundo. Minha mãe acabou sendo presa. Então eu cresci com a minha mãe presa, com meu irmão entrou nas drogas. E eu cresci nesse contexto, né? Eu não via meio que outro caminho pra mim. Parece até papo de crente que se converte, né? Ah, eu não vejo outro caminho. Mas na verdade É a realidade. é a realidade. Acreditando ou não, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, eu não vi outro caminho. Eu vi, cara, meu destino é ser um bêbado igual meu pai era, ou seguir o caminho da minha mãe, do meu Nossa. irmão. Só que com mais ou menos uns 15, 16 anos ali, conheci 2 amigos meus. O pastor Theo brinca que eu andava de patins, né? Então eu andava de patins, participava de campeonato, Olha aí. Tá virado. mas não esse roller aí. O campeonato patins mesmo, Patins é radical. aquele de 4 rodinhas, né? Não, patins de 2, só que pra manobra, assim. Olha. Aqueles programas do X-Men, que tem a vida aqueles mortal, aquelas loucas, eu fazia aquelas loucuras lá. Ó. E a gente rodava aí os lugares. E eu conheci, nesse esporte, 2 amigos crentes. Só que um amigo crente, ele era meio crente 007. Sabe aquele crente que ninguém sabe que é crente? Quem aqui já teve um amigo crente 007? Vai colocando aí. Coloca nos comentários. E o outro amigo, ele não era crente, mas ele tava se convertendo. Só que então, um era 007 e o outro tava se convertendo. Só que esse que tava se convertendo, ele tinha um cabelo aqui na bunda, assim, liso. Nada contra cabeludo, tá, gente? Tudo certo. Mas ele era esquisito. Hoje ele congrega com a gente na aba. Meu Deus. Ele toca junto com o Marquível, eu acho, no time de louvor. O Valmor, o nome dele. Amor. Valmorzinho. E ele também, ele fumava maconha. Ele fumava maconha pro culto. E me convidava pra ir. É sério, gente, é sério. Então, meus amigos, então, eu conheci esses 2 caras. E esses caras, mesmo um sendo 007 e outro louco ainda, o que era louco, começou um processo de conversão. E ele começou a pregar pra mim. Mas ele pregava pra mim assim, ó. Ele abria a Bíblia, fumando, tá? Ele fumando, caiu uma cinza. Eu lembro até hoje. Caiu uma cinza na Bíblia. Ele soprava assim, ó, Fabiano, tá escrito aqui, não sei o quê. Então esse era o cara. Mas ele tava se convertendo de verdade. Sim, sim. Só que ele tava no processo. Processo. E do nada eu descobri que esse amigo 007 era crente, filho de pastor. E quando ele percebeu que o Vida Louca tava pregando pra mim, ele falou, bah, até o Vida Louca ali tá pregando pra ele, vou falar Vou também, ter que né? me revelar. Vou ter que me revelar. Daí um dia, chegaram lá numa quinta-feira à noite, do nada, assim, falaram assim, ô Fabiano, vão no lugar comigo? Eu falei, tá, vamos, era amigo, né? Ah, depois vai ter uma comida lá, tal, é lá na Vigília. Eu achei, coçando o olho, eu achei que Vigília era o nome de uma irmã da igreja.
Daí eu pensei assim, ó. Vamos lá na vigília, depois da vigília vai ter um rango, né? E vai encher a A pança. irmã Vigília vai fazer um Amanhã montão a irmã lá. vigília deve ser fazer uma comida boa ali, né? Chegando lá, eu descobri. Primeiro que essa tal vigília era na igreja. Chegando lá na igreja, eu, "Ué, não é numa casa. Eu perguntei, não é na casa? Não, a vigília vai ser aqui. Eu disse, mas a vigília não, a irmã? Como assim a vigília vai ser aqui? Mas... Chegando lá, me jogaram dentro de uma sala. Tinha um louco tocando violão. O pessoal num griteiro. E eu assim, ó, meu Deus, o que eu tô fazendo O aqui? que fizeram com a irmã Vigília? Então eu falo que me enganaram, Deus me enganou, né? Me convidaram pra ir pra vigília. Vigília eu achei que era a irmã Vigília, né? Ia lá comer a irmã Vigília lá, uma coisa lá, o bolinho da irmã Vigília. Chegando lá que nada. Começou aquela gentarada com uma língua estranha, aquela loucura toda. E eu, do nada, comecei a chorar. Veio um irmão lá, me abraçou. E eu chorei muito. E eu era um adolescente, que eu tinha muita crise de ansiedade. No tempo ninguém sabia, não tinha nome pra isso, né? Hoje eles falam que é crise de ansiedade, mas eu passava muito mal. Eu tinha falta de ar. E eu nunca chorava. Eu nunca tinha chorado. Ou pelo menos eu não lembro. Então, naquela noite eu chorei tudo que eu não chorei na minha adolescência inteira, assim, ó. Tudo veio pra fora. No final da tal vigília que eu descobri que não era o nome da irmã, Meu Deus, cara, essa é me deram um boné escrito Jesus, agora tu é crente. Daí cheguei em... Daí, ó, agora eu sou crente. Cheguei em casa, né? A minha mãe já tinha saído nessa época, né? Cheguei em casa e falei pra mãe, seguinte, passei pros crentes. Ganhei o boné. Ela falou, eu duvido. E daí, ali eu tinha meus 16, 17 anos. E ali começou o meu processo de conversão. Claro, daí foi um processo, né? Foi um processo, né? De Deus começar a trabalhar. Esse foi o primeiro dia, né? O primeiro encontro. Depois foi várias experiências que foram levando Você amadurecendo ao longo do tempo. ao né? longo do tempo, né? Mas, Experiências que legal. eu fui tendo com Deus, né? Eu lembro que me deram um CD, Oficina G3 acústico. Só os velharia aí Aquele vão... que era o Juninho Afro Cabeludo? Isso, acústico. Primeira vez que eu vi a filmagem foi na fita ainda. Então, só os dinossauros aí vão saber o que é isso, cara. Gente, olha. E eu lembro que me deram uma música que era... eu não lembro a faixa, no tempo era a faixa, né? Eu não lembro a faixa do CD ali, mas era uma música que a letra era assim, ó. Vive buscando aventuras perigosas, se esquecendo até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a põe a perder. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. E aquela música mexeu muito comigo É uma porque baita letra. era o que eu fazia. A gente pendurava nos caminhão, na rodovia, Meu Deus. com patins, ia, e eu fazia aquilo meio que... se der um ruim, não dá nada. Se eu morrer, não tem problema. Então aquela música mexeu muito comigo, né? E Deus falou muito comigo, então daí em diante foi um processo, né? Deus se revelando de várias maneiras, né? Que foi... Me levaram para um evento em Lages, e lá, na época eu tava ministrando Filhos do Homem, não sei quem conhece Filhos do Homem aí, Já ouvi falar. Meu Deus. pastor Cris. Eu fui muito tocado por Deus lá, e lá foi a minha decisão mesmo. Lá eu, assim, ó, não, agora É o que eu quero. eu vivo pra ti, Jesus, e a minha vida é tua, e eu vou gastar minha vida pra ti. Que Então bacana. foi naqueles dias lá que eu vi muita coisa. Eu fui pra ter uma noção, foi impossível não acreditar, sair daquele lugar não acreditando em Deus. Eu fui com um amigo meu de ônibus na serra. Primeiro que subir a serra de ônibus já é uma prova de fé, né? É. E eu fui com um amigo meu que tinha sofrido um acidente de moto, com a perna quebrada em vários lugares. Com gesso e tal. Não tava com ferro assim, mas tava com gesso. Muleta. E ele foi pro evento. Chegando lá, um dos pastores no meio da ministração falou assim: ei, você aí, ó, com essa muleta. Acredita que Deus pode te curar? Ele falou: acredito. Então larga essa muleta e começa a andar agora. Ele, mais doido ainda, largou a muleta e começou a andar. Ó. E começou a andar. Eu não acreditei. Eu falei: não Não pode. pode ser verdade. Não pode ser verdade. Porque eu sabia do acidente dele, sabia de tudo. No final do culto, ele foi lá, tirou o gesso. Eu fui lá, né? Bem Tomé. Fui lá, encostei a mão. Falei, não, cara, faz alguma coisa aí. Ele levantava, pulava, correu. Falei, não, não pode ser. Não pode ser. E ali, então, a minha fé foi ativada também, assim. Sim. Se tinha alguma dúvida no meu coração, naqueles dias ali, eu saí sem dúvida, acreditando que Deus podia fazer qualquer coisa. Então, de um jeito resumido, esse foi o processo aí de conversão. 17 anos aí. E aí, começou a minha história com Deus ali, né? Então,
Tentei resumir ao máximo aqui. Tipo, um milagre, né? Foi uma forma que Deus usou para Sim. impulsionar a tua fé ainda mais, né? Com certeza. Em direção com a certeza, Ele, né? Com certeza. Que a fé massa. ele já tinha, ele acrescentou, né? Tanto Olha, e se que você tu saiu de lá, assim, não, a partir Não, de eu saí hoje, de lá decidido. Convicto. Eu vou dar minha vida por isso, por Jesus. E eu voltei decidido. Voltei, peguei todos os meus CD do Charlie Brown, do Skank, Renato Russo, joguei tudo fora. agora Porque eu gostava foi. muito de rock nacional e joguei tudo fora. Eu já era músico, né, desde criança. E comecei a viver mesmo de acordo com aquilo que Deus estava me chamando. Que bonito. Talvez você não conhecia essa parte, né? É. Vejo o Fabianinho aí, hoje pastor na igreja, né? Pregando, trazendo, né? A palavra de Deus no seu coração. E você não sabe, né? Como é que foi para ele ter chego aí, né? processo, né? O processo. E você, talvez aí, ó, eu não sei como convidar alguém para ir na igreja. Chama para ir na vigília, na irmã vigília. Ô, vamos na irmã Vigília. Vamos na irmã Vigília. Depois, É uma estratégia, né? Convida ou aí. chama pro grupo de convívio na nossa realidade hoje, né? É. Irmão, tem uma Ô, casa de vamos uma... lá no irmão GC. Tem uma casa, uma reunião do irmão lá, vai ter uma comida. Vamos lá, Vamos amigo. descer. Chega lá, já era. Né? Que Jesus legal. pegou daí. Que benção, que Que benção. maravilha. Benção de Deus. Ô, Fabianinho, hoje você está integrado, né? Sim. O chamado pastoral e tudo mais. Hoje tá aí uma pessoa relevante hoje na nossa comunidade, né? Liderança, uma pessoa que nos conduz com maturidade e tenta fazer com que nós nos chegamos mais perto de Cristo através da sua vida, da sua família e tudo mais. Mas nem sempre foi assim, né? Como é que se deu esse início, assim, quando, eu tenho esse chamado pastoral? Quando se iniciou, tem o processo da conversão, Sim. e eu acredito que nesse processo Deus vai te conduzindo e te dando dons e talentos. Sim. Quando tu começou a descobrir isso na tua vida, assim? Até porque, pessoal, o Fabianinho, ele tinha uma profissão, Isso né? também. O Fabianinho, ele trabalha com mecânica, né? Isso. Lá no Rio Maina, né? Então já fica aí o Isso. nosso, né? Nossa merchandising. É verdade. Né? Vamos precisar de mecânica, tem ainda lá como é que é o nome da... Mecânica Paraná. Paraná, né? Paraná. Mecânica Paraná. Então, veja bem, teve o processo da conversão, trabalhando, né? E como é que foi, então, ouvir essa voz de Deus, sabendo que o teu tempo ali na oficina, né? Pra tratar de carros era temporário, que agora tu tem uma outra oficina, né? Agora tu trata coração, trata alma, trata... né, pessoas doentes, pessoas enfermas, né? Continua na mesma fala oficina. bonito, né? Fala, Não, continua na mesma oficina. Envolvente. Olha o que Deus fez, né? Senão, é o que Deus falou para Pedro. Pedro, tá pescando. Mas Isso. daqui a pouco Pescador tu vai de homens. continuar pescando. Mas é homens. E a mesma maneira, tá consertando o carro. Mas agora tu vai consertar pessoas que vão viver eternamente. É verdade. Então, como é que foi esse teu chamado de entender isso? A pergunta é mais como eu entendi que era para viver de um jeito integral ou o começo do pastoreio Vai eu entendi? desembocar no integral. Isso. Tá. Mas como se iniciou esse chamado no teu coração? Lá pastoral? no começo mesmo, Isso. depois da conversão. Isso. Então, depois iniciou, depois da minha conversão, de um jeito natural, eu comecei a juntar gente. Tá. Eu me converti, tinha um grupo de jovens eu me converti numa igreja evangélica que tinha um grupo de jovens, comecei a participar desse grupo de jovens. E de um jeito natural, jovens começaram a se conectar comigo e pedir ajuda. E eu nem sabia muitas coisas, né? Eu assim, como que eu vou ajudar vocês? Eu nem sei de nada. Só que, como a minha conversão foi muito... Tipo assim, eu era uma vida doida. Sim. E agora eu Foi decidi muito por verdadeira, Cristo. né? Então assim, ó, eu dava minha vida por aquilo. Se eu morria É. andando de skate, grudado num caminhão, Agora vou eu morrer morro por isso. É. Então, isso começou a chamar muita atenção do pessoal. Eles vinham pra mim, mas eu nem tinha muito conhecimento, não podia pastorear, mas eu já juntava o pessoal. A gente começou a fazer um movimento de oração num monte que tinha lá perto, ó, todo monte também. Ó. Olha, Num monte que tinha lá perto dessa igreja que eu me converti, lá na Mineira, Morro da Cruz. Lá no Morro da Cruz. Lá na Mineira, perto da Mineira, tem o Morro da Cruz, tem uma cruz, literalmente uma cruz em cima do morro, assim, a gente começou a subir pra lá e orar, a gente passava a noite orando lá, e chegou a subir mais de 70 jovens juntos com a gente lá, e nesse movimento de busca, de entrega, e o pastoreio começou de uma forma muito natural, as pessoas começaram a se conectar, porque a gente tem uma visão que o pastoreio, ele não é um título, ele é uma vocação, ele é um dom, Sim. né? Bacana.
Efésios 4:11 fala sobre alguns dons ministeriais ali, né? Isso. Tem algumas linhas de pensamento, mas eu acho que todo mundo concorda que o pastor não é um título, o pastor é um dom. É uma Verdade. vocação que cuida de gente. O que o pastor faz? O pastor cuida de gente. O pastor gosta de estar com gente, gosta É de isso aí. estar junto, gosta de cuidar, gosta de dar conselho, gosta de discipular. Então, automático, de um jeito natural, isso começou a acontecer. Uhum. Eu nunca busquei isso. Começou a acontecer. Sim. Só que na comunidade que eu me converti, era uma comunidade que falava muito sobre missão transcultural, que exaltava muito isso. Então era falado muito sobre isso. Nos cultos, as pessoas que vendem tudo e vão para outra nação. Então não era, não era falado muito sobre o pastoreio local, era falado muito sobre pessoas que vão, missionário, Uhum. missões. E isso é uma bênção, mas era tratado muito sobre isso. E isso trouxe uma crise de identidade dentro de mim. Porque eu pensava o quê? Parece que eu me dou bem com pessoas, mas eu acho que eu preciso ser missionário, né? Uhum. Então, começou ali uma crise de propósito. Uma crise de propósito, né? E daí eu comecei a entrar eu até anotei aqui, né? Nesse desafio, assim, né? Nesse desafio de ser pastor, né? Porque daí eu entendia que eu tinha que ser missionário. Eu entendia que eu precisava ir, né? Isso trouxe alguns problemas. Por exemplo, quando eu conheci a Mai, eu falava pra ela, não sei se a gente pode casar, porque Olha só. eu acho que Deus quer que eu seja missionário. Uhum. Então não tinha ninguém pra me discipular, pra sentar comigo, pra explicar, né? Tanto que quando eu comecei a caminhar com o pastor Telmo, eu e a Mai, a gente ficou 2 anos num projeto missionário, Uhum. lá em Belo Horizonte, cuidando de órfão. Só que lá no projeto que Deus reafirmou que eu não era missionário, que eu era pastor. Porque a gente foi para um projeto missionário, mas aconteceu o que lá no projeto? Os órfãos, a galera que servia na casa, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a cuidar dos irmãos. E lá Deus falou para mim, eu não te chamei para ser missionário, eu te chamei para ser pastor. Bacana, hein? E foi lá, no campo missionário, que Deus reafirmou, tu é pastor, né? Olha só. Dentro do meu coração. Daí eu voltei para lá, Deus me deu a direção para voltar, né? Foi onde nasceu a minha primeira filha, Laís, hoje tem 10 anos, eles fazem 11 anos isso. E eu comecei a entender, né? Daí eu comecei a trabalhar aqui na aba muito com os grupos de convívio, Uhum. pequenos grupos. Depois a gente assumiu os jovens, comecei a pastorear os jovens. Por um tempo ainda eu pastoreava os jovens, liderando grupo de convívio, né? Até que o projeto dos jovens começou a crescer muito, tive que largar o grupo de convívio, ficar só com os jovens. Depois foi uma transição para comecei a ajudar o pastor Telmo na igreja. Então não era só os jovens, o grupo de convívio, agora também era a igreja, Uhum. né? Não só os jovens. Até que chegou um ponto, que entra na pergunta do Lucas, né? Que começou a ficar muito difícil lidar com a Conciliar. empresa, Imagina. lidar com o pastoreio, com os jovens, com os grupos de convívio. E foi então que a gente entendeu, né? Junto com o presbitério, junto com o governo da igreja, junto com o pastor Telmo. A gente orou 1 ano por isso, até que Deus trouxe paz ao nosso coração do pastor Telmo, ao coração do presbitério, e a gente entendeu que era o tempo certo. Porque eu sabia que Deus tinha isso pra mim, mas eu tinha um temor. Uhum. A coisa certa no tempo errado é coisa errada. Então, verdade. eu não quero fazer essa transição no tempo errado. Eu sei que vai acontecer, mas eu quero fazer no tempo certo. Porque quem tem um chamado sabe que uma hora vai acontecer. Uhum. Mas isso levou quanto tempo? Levou quase 15 anos pra eu ficar integral, digamos assim, né? Verdade, né, cara? Se contar É. desde o começo. E a gente tem uma ideia de integral. Deus nos chamou para ser integral, né? Então, Sim. lá no meu trabalho, eu tava Integral cumprindo o meu pra Deus. chamado. Uhum. Lá no grupo de convívio, lá onde na minha família, então, quem tá em casa, né? Eu tenho um chamado pastoral, então o dia que eu conseguir largar tudo, Eu vou olha, cumprir. se você conheceu Jesus, você já largou tudo. É, verdade. Trabalhando 8 horas por dia ou não, se Deus tem um chamado para você, você vai exercer esse chamado, inclusive na empresa. É isso aí. Aos pouquinhos já começa a discipular a gente, é normal, é natural. Então, por isso que eu falo que não é um título e é um dom, né? É uma vocação. Tu não tava lá parado, então foi lá, quer vir trabalhar aqui na Isso. igreja? Não. É um Até porque, né, processo. Thiago, pegando esse gancho, Jesus, ele não pegou ninguém parado, né? Se a gente Ninguém olhar. parado, tava É todo mundo verdade. trabalhando. Todo mundo tava trabalhando, ninguém tava lá É. orando lá, ó, É. Deus me usa, né? Isso mesmo. Então, É isso fica a aí. dica aí. Tem Fica a a chamada, mas fica no lugar que Deus te colocou naquele momento. E Com faça, como tu falou, seja integral naquele lugar. Fabinho, tu falou uma coisa muito importante. Quando eu trabalhava numa empresa, não pode dizer nome de empresa aqui, né? Mas eu trabalhava numa empresa. Não vai deixar E tudo igual na reunião eu de obra. comecei de empacotador. Eu comecei de empacotador. E fiquei 5 meses de empacotador.
E depois, o pessoal lá da Central foi lá me convidar para trabalhar na Central. Eu lembro, tá? Tu lembra? Eu lembro. Aí, só que olha que me perguntaram. Disseram assim, ó, eu já sei que tu é pastorzinho. Isso. Eu tinha 17 anos, Fabianinho. Tinha recém me convertido. Já soube que tu é pastorzinho. Só que tu vai pra lá, mas não é pra tá convencendo ninguém, não. Não é pra te fazer isso aí. Não é pra pregar, é pra trabalhar. E eu disse assim, não, mas é isso mesmo. Por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu quero trabalhar. E fui promovido. Só que no meu coração eu disse assim, ó, eu não vou pregar, mas se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou responder. Depois, lá onde nós trabalhávamos, trabalhou nessa empresa também, no meio-dia se reunia lá um monte de gente no refeitório E Paulo. e o pau pegava, e cantava, e pregava, e adorava a Deus. E, em algum momento a gente vai. E é isso aí. Eu vivi o quê? Aquele momento. Só que tinha a responsabilidade do trabalho. Claro. Então isso aí é muito importante, ó, Fabianinho, né? Você tem uma chamada pastoral, não vá andar aí de porta em porta. Não, trabalhe, meu querido. E seja pastor naquele local ali que Deus te colocou. Top. Fabianinho, tá, e conta um pouco da tua rotina aí. Como é que é essa rotina de pastor? Todo mundo tem curiosidade, né, Lucas? Rotina de pastor? Dizem que que pastor não dizem que trabalha. pastor não É. trabalha, né? É verdade. Conta pra nós aí, trabalha ou não trabalha? Então, na prática, pastor trabalha bastante, tá? Trabalha, né? Porque pastor não tem final de semana, Verdade. pastor não tem feriado, precisa cumprir os compromissos, né? Às vezes não consegue em toda festinha de aniversário, todo chá de bebê, todo chá de isso, daquilo. Às vezes um outro fica chateado porque a rotina acaba que às vezes te abraça. E se tu não tomar cuidado, isso até te prejudica, É verdade. né? Então, é uma rotina que precisa ter até um certo cuidado, assim, mas também ao mesmo tempo é uma rotina muito feliz. Muito feliz, porque quando tu faz aquilo que Deus te chamou pra fazer, isso é prazeroso, né? Só que eu tenho aprendido, principalmente nesse último ano, que foi mais intenso pra mim, focado de forma integral, né? Muita novidade, assim, né? O Pastor Telmo já tem uma caminhada Uma longa aí, experiência né? maior, Então, né? pra mim é algo que foi muito novo, assim, né? Uhum. Ficar só nisso, né? Então, eu percebi que a gente precisa ter muito foco e disciplina. Foco e disciplina. Com horários, Sim. com fazer aquilo que eu preciso fazer, ser disciplinado em todas as áreas. Em tudo, em tudo. Tanto no teu devocional, quanto nos teus compromissos, quanto a visita e tudo que demanda, né, da vida pastoral, né? Então, viver a vontade de Deus, viver esse chamado, quem tem é algo prazeroso, é algo lindo. Então, mas a rotina é uma rotina meio incerta, né? Tu acorda pela manhã e às vezes tem uma visita para fazer, aparece um velório, Uhum. né? Algum casal que entrou em crise que vem aqui e tu vai lá, então tu organiza, né? Mas tu fica sempre de prontidão a conseguir necessidade que vai chegar, né? de algum irmão, de alguma família. Então Tá sempre de plantão, vamos dizer de assim. sempre de plantão. É Então, um plantão. o pessoal que tá de plantão, o pastor tá todo dia de plantão. Sim, tem o compromisso Isso. já pré-agendado, É. mas tem o imprevisto, né? Que Aham. daí tem Isso. que deslocar, fazer. Já pensou, tu vai dizer pra uma família, não, eu tenho um compromisso aqui na minha agenda que eu não posso ir no velório. Não tem como, né? Não tem como. Então, bem a gente puxado. precisa estar lá, né, nos momentos, porque faz parte do ministério desse dom pastoral, né? Uhum. Acredito muito nisso. Irmão, então, né? Se você tem entendimento, pastor não trabalha? Não, o pastor tá sempre de plantão. Não é fácil, não. Mas é como ele disse, mas ama o que faz. Entendeu? Porque é um chamado. É um Então chamado. é isso aí onde Deus. Eu acho que o Charlie Chaplin falou, né? Ele disse: ama o que você faz e nunca terás que trabalhar, né? Uhum. Então, você ama o que faz, que é um chamado de Deus, se empenhe nisso aí e não se torna pesado, né? Ele é leve. Mas o pastor tem uma rotina assim, meu irmão. Com certeza. Bacana. Ô, Fabianinho, outra pergunta aqui. Vamos sabatinar ele, né, Lucas? Vamos, tem que aproveitar. Olha só, qual foi assim um dos maiores desafios que tu já enfrentou nesse chamado pastoral, assim? O maior desafio. Então, eu acho que o maior desafio não é uma coisa que eu enfrentei. O maior desafio é tu gerenciar de forma diária as tuas emoções. Então, não é uma coisa que tu enfrentou, que tu precisa enfrentar. Uhum. O maior desafio para um pastor é gerenciar as emoções.
Somente nessa era de tanta informação, que todo mundo sabe sobre tudo. E, por exemplo, às vezes o pastor tem um casamento naquele dia. E de manhã morreu um ente querido de alguma família. Nossa. Ele precisa fazer um velório. Já aconteceu isso comigo, tá? Eu fiz um velório bem difícil, bem difícil. Eu fiquei bem mal. E à tarde eu tinha que fazer um casamento. Nossa. Claro, Um é festa, um é luto. eu cheguei ruim no casamento. Mas daí no casamento eu tenho que estar feliz, porque é uma celebração. Então, eu acho que o maior desafio para um pastor, Nossa. ou pelo menos para mim, Não, mas é Nossa, uma eu acho que cada verdade. pessoa é uma pessoa, né? Mas para mim, isso é um desafio. É um desafio porque tu não é programado para isso, né? Nossa, é Pra conseguir bem- chorar de manhã Ué, e à ele é- tarde fazer um casamento e tu precisa celebrar também, porque Claro. aquela família tá esperando Sim, por isso. Sim. Mas daí como que Não, tu é uma deixa? responsabilidade. Como é que tu, agora eu vou cancelar o sofrimento aqui, eu vou entrar aqui na alegria. Apesar de tu sempre estar sorrindo, né? Não é um botão que difícil. resolve, né? Tu não é uma Uhum. máquina que, É. agora é o botão da tristeza, e agora é o Sim. botão da alegria. E tu é o celebrante, né? Tipo, Não. se eu perdo com um amigo e eu tenho um casamento à noite, eu tenho ainda a opção, né? Poxa, eu tô de luto, eu não consigo ir, então eu não vou. Mas o pastor, ele tem que estar na hora do luto Ele precisa e na estar hora ali. da... realmente, as emoções, elas precisam... Então, eu ser acho, bem por isso que a gente equilibradas. vê muito caso de pastor com depressão, até mesmo nos últimos anos, o suicídio, né? Pastoral aumentou muito. Eu creio que é por não conseguir lidar com as emoções, por não conseguir gerenciar Uhum. as emoções. Então, eu acho que um grande desafio para o pastor, na minha leitura, é claro, né? Uhum. É tu conseguir gerenciar as emoções. E, claro, e daí tudo isso são práticas, né? São disciplinas espirituais. Daqui a pouco eu acho que talvez a gente converse sobre isso, né? Uhum. Nossa. Bacana. Não, mas é bem relevante isso aí mesmo. Cara, que ponto Bem relevante. interessante, cara. Interessante. Porque às vezes a gente não pensa nisso Sim. também, né? É. Pô, ao mesmo tempo que tu tá no meio de tristeza, rapidamente tu Sim. tá num momento de felicidade, né? É. E o mais interessante, que eu acho que o mais desafiador ainda, né? Uhum. É tu entender essa essência desse Deus, né? Porque ele não se torna mal porque tu tava ali fazendo um velório, e também ele não se torna bom porque tem felicidade à tarde. Deus, ele consegue lidar com essas emoções, né? É, cara, o que. É um equilíbrio, né? Porque, tipo assim, ó, a gente vê o pastor no culto. É, Entendeu? Eu Então, pra imagino. nós, a gente não vai imaginar. Às vezes a gente até um pouquinho sabe. Mas, tipo assim, não vai saber disso aí, ó. Uhum. Você, ó, ele celebrou um velório hoje e depois já tem um casamento. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque a gente vê o pastor na igreja. Mas o pastor é o que vê a necessidade do povo. Então, faz muito. E até muito mesmo no sentido. começo, quando eu comecei a fazer velório, assim, né? As cerimônias, isso foi bem difícil pra mim. Eu ficava muito mal. Mal de um jeito que, claro, tu precisa chorar com quem chora. Uhum. Mas eu ficava naquele lugar. Era difícil sair de lá. É como se tu estivesse sendo da família mesmo. Isso. Então foi difícil esse processo de entender, de conseguir separar as emoções, gerenciar mesmo, né, as emoções. Mas Deus tá dando graça. Que legal. Amém. Cara. Glória Bacana. a Deus. Tá, isso foi tu enxerga como um desafio, né? Gerenciar as emoções. E agora tem o outro lado, né? Tem momentos marcantes. Uhum, Bah, que bacana, cara. uhum, Que Experiência, legal. né? Que experiência sensacional uhum. que eu tive. Bom, tem alguma pra relatar pra gente? Olha, eu tenho uma que eu acho que expressa todas para quem é pastor, Aham. né? Teve um casal que a gente acompanhou desde a conversão, aqui na igreja, aqui, um casalzinho Tá. novo. Massa. E a gente acompanhou, a gente batizou primeiro ela. Porque os dois eram da vida doida, assim, da vida louca. E ela decidiu pelo batismo. Mas chamasse eles pra ir na irmã vigília, não? Não chamei. E a gente começou, né, um relacionamento. E ela começou a vir nos cultos. Ele vinha às vezes meio desconfiado, assim. E daí ela já decidiu pelo batismo. Depois ficou, será que agora eu termino o relacionamento? Eu não termino, mas a gente vai casar. A gente falou, a hora, né? Que vocês os dois estavam no mesmo lugar, né? Deus pode resgatar ele também, enfim. E ela começou a orar e ele decidiu pelo batismo também. Então a gente batizou ele também. Depois eles decidiram casar. Fizeram só namorados, né? Daí eu fiz o casamento. E há uns 2 meses atrás eles fizeram uma festa. E nessa festa eles pediram para apresentar o filhinho deles. Nossa.
E lá Deus falou tanto comigo naquela apresentação, falou, olha, tu acompanhou o novo nascimento, celebrou o casamento, agora tá apresentando a mim essa criança que nasceu, né? Então eu creio que a maior alegria para um pastor que é pastor mesmo é acompanhar a vida das pessoas, o crescimento espiritual, né? A mudança de vida, esse processo de discipulado, eu acredito que é a maior alegria. Ver a mudança de um homem, de uma mulher, a restauração de uma família, um jovem que chegou aqui pensando em suicídio, se cortando, e agora Deus restaurou, e agora tá pregando o evangelho, e tá restaurando outros jovens, e Deus tá usando. Acompanhar esse processo de conversão é algo o que tem de mais belo, eu acho, na vida pastoral. Verdade. Pra mim é isso. Que massa. Pra mim é isso. Luqueira, mais uma aí. Fala aí pra nós. Vamos lá. Pergunta tem bastante, mas vamos agora ver uma aqui, ó. Porque o pastor, ele, apesar de ser integral, né, tem as suas responsabilidades, mas o pastor também é gente, não é verdade? E como gente, pastor, nós queríamos saber quais são os seus hobbies. Tem algum hobby? Gosta de alguma Verdade. coisa? Com certeza. Tem algum interesse que seja fora da igreja, assim, que tu gosta de fazer, que tu queira compartilhar com a gente? Como é que é o Fabianinho, tipo, no dia de folga? Porque no dia de folga, provavelmente, é que ele vai fazer o hobby. Eu sei que ele gosta de caminhar. Ele tá marcando aí recordes agora, né? Eles Pois estão fazendo a caminhada em acompanhando lá. menos tempo, hein? Entendeu? Mas qual é assim, o que tu gosta de fazer? Então, quando eu tô tô em casa, num dia de folga, eu gosto muito, em primeiro lugar é a música, né? Desde pequeno eu toco, eu sou músico, então, e eu sempre achei, na verdade, que meu chamado ia caminhar mais pra música Aham. do que pro pastoreio, apesar de ter um chamado pastoral, mas eu achava que sempre ia ser mais forte a música, Olha só. né? E hoje, praticamente, eu não tenho mais nenhum contato com a música. Às vezes eu ajudo ainda, contribuo ali com a reunião de mulheres, mais porque a Vivi pede, né? Aham. Pra estar ali. Claro, eu amo, né? Eu amo estar ali. Sim. Pra mim, não estar na música hoje é até difícil. Olha só. Música pra mim é algo que... E não foi só depois da conversão, né? Desde criança mesmo. Eu gosto muito de música. Né? Então, a música eu acho que é um dos maiores hobbies que eu tenho, assim. Eu amo Tá música. num ambiente ali, tocando, Eu pego meu ouvindo. violão, um teclado lá em casa, fico brincando, fico tocando, cantando. Que legal. Massa. Eu gosto muito disso. Isso me faz muito bem. Em segundo lugar, eu colocaria que, como um bom mecânico, eu gosto de um motor. Né? Se sujar. Eu gosto de ver um motor V8 acelerando. Olha. E é legal isso. Eu sinto falta, às vezes, Às vezes eu brinco com o Theo, me dá uma folga aí pra lá mexer no motorzinho pra me desestressar um pouquinho. Pra me desestressar um pouquinho dele. Achou que ia ser fácil? Pastorei, agora tem que ir lá trabalhar de mecânico pra desestressar. Pois é, tem que ir lá trabalhar pra... Então eu gosto também de carro, gestão eletrônica, diagnóstico. Acabei que eu gosto muito disso. E agora, começou com um problema de saúde. Eu tive um problema na coluna, comecei a fazer pilates, eu contei no culto aqui. Comecei a fazer pilates, eu sei, é vergonhoso para um homem fazer pilates, mas tudo bem. Fosse sacaneado ainda pela senhorinha, né, parece? Fui. Uma senhora lá de uns 70 anos falou assim, eu tudo bem, agora uns moços novos desse daí. Mas assim, não é só pilates, né? Claro que eu contei no púlpito num ar de brincadeira, né? Mas é fisioterapia mesmo, né? Porque eu tive um problema no ciático, junto com a coluna, com a perna esquerda. Nossa. E daí eu comecei nesse processo. Junto com isso, eu comecei a fazer uma caminhada. Com a caminhada, ela liberou para fazer a corrida. E agora, começou isso como uma obrigação, para melhorar a minha saúde mesmo. E aos poucos virou uma disciplina e agora está se tornando um prazer. Olha só. Porque a corrida começou a ser um momento de contemplação. E a contemplação é uma disciplina espiritual. Tanto que Jesus falou sobre contemplar os passarinhos, né? Uhum. A ciência hoje descobriu que olhar para passarinho tira ansiedade. Eles estão chamando de passarinhar. Mas Jesus já falou sobre isso. Sim. Ele falou, você que está andando ansioso, olha o quê? Olha o pardal, olha o lírio dos vales, né? O Pai do céu vai cuidar de vocês. Então Jesus já falou disso há muito tempo atrás. Agora a ciência descobriu, mas Jesus já tinha falado. Então, esse momento de corrida está sendo bom para mim. Eu gosto de ir no final da tarde, aquele céu bonito, olhar pro céu. E ao mesmo tempo que tá fazendo bem para a saúde, tá fazendo bem para as emoções. Né? Então, tá se tornando um prazer também, um hobby, digamos assim. Que legal. E aí aquele sentimento de
tô conseguindo. Nossa, e tá sendo bem legal, tá sendo bem legal. Que Nossa, legal. música, mexer no motor É, e E exercício correr, físico com caminhar. contemplação. Olha aí. muito Massa. legal. Isso é o que me dá prazer nesses Top. dias. Top demais. Tá, vamos lá. Olha só. Como agora vamos chamar o conselho pastoral aqui Agora para vai. mesa. Aproveita. Como você explicaria, ô Fabianinho, a importância da Bíblia, da oração, Uhum. do jejum para a comunidade de fé? A comunidade de fé. É. Perfeito. É até interessante falar sobre isso, né? Porque tu falou comunidade de fé, né? Então, quando fala de leitura bíblica, de oração, de jejum, a gente está falando das disciplinas espirituais, né? Isso. E eu queria até aqui aproveitar e indicar um livro. Opa, Vocês sabem que a gente tem um projeto online que a gente chama de Abaon, e a gente está fazendo uma leitura junto com a Abaon de um livro chamado A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. eu tirei de presente. Onde Agora deu ele presente. fala, onde o autor fala sobre 12 disciplinas espirituais. Aham. Então não é só jejum, oração e leitura bíblica, né? Tem ali contemplação, solitude, Que massa. né? Tem até mesmo, deixa eu lembrar, contemplação, solitude, estudo é uma disciplina espiritual. Então ele trata sobre 12 disciplinas. E a gente está fazendo o quê? A gente está, cada mês desse ano, a gente está estudando o mês inteiro sobre uma disciplina. Então a gente estudou sobre meditação, que é uma disciplina também espiritual. Uhum. Massa. Meditação, então existe a meditação e a contemplação. Então a gente estudou sobre Nossa, que meditação, legal. a gente estudou sobre, no outro mês, né, a gente estudou sobre oração, a gente estudou depois sobre jejum, Uhum. e a gente está estudando esse mês sobre estudo. E todo mês que a gente estudou, porque a gente estudou o mês inteiro, a gente lançou um desafio. Uhum. Tipo, na oração, a gente fez um desafio de jejum de 3 dias. Tá, massa. Né? No estudo agora, a gente está fazendo um desafio também, de estudar um livro da Bíblia, né? Nesse período de um mês. Então, e o que a gente está trazendo, né? E que o livro trata também? Que a disciplina espiritual, que entra jejum, oração, leitura bíblica, Aham. não é uma opção para o cristão. Se eu sou um cristão, eu preciso ter uma vida disciplinada. Porque assim, se eu sou um cristão, eu quero me parecer com Cristo. Sim. Porque a palavra cristão é pequeno Cristo. Ou seja, Sim. aquele que é uma cópia de Jesus, aquele que é parecido com Cristo, né? Primeira vez que o cristão foi chamado de cristão lá em Atos dos Apóstolos foi nesse sentido, nesse né? sentido. Os cristãos, aqueles irmãos, aquelas pessoas que parecem com Cristo, Uhum. né? Uhum. Então, se eu quero me parecer com Cristo, eu preciso buscar isso. Eu preciso ter uma vida disciplinada. E tudo que a gente quer, a gente precisa ter disciplina, não é verdade? Verdade. Eu falo com os jovens assim, ó. Se você quer passar num concurso público ou num vestibular para medicina, o que vocês vão fazer? Eles ficam estudando 6 meses, 1 ano. Sim. Eles precisam disciplinar a vida deles para encaixar aquele estudo, aquela dedicação para conseguir alcançar um objetivo. Às vezes a gente quer alcançar um objetivo em Deus de braço cruzado. Dormindo na cama, vendo Netflix, eu brinco, né? Aham. Se eu quero ser um cristão relevante, que quero que Deus me use, eu preciso ser disciplinado também. Verdade. Com a mesma intensidade de passar um concurso, com a mesma intensidade de conseguir uma vaga melhor de emprego, se eu quero ser um cristão melhor, eu preciso ter disciplina. Então, leitura, jejum, Nossa. oração faz parte de uma vida disciplinada de um cristão. Então, e é importante lembrar que isso não é só pro pastor, pro líder, né? Isso é para todo cristão, né? Cristão. Todo irmão aí que se diz cristão, que quer viver como Cristo, a gente não tem opção, não. Uhum. Eu sou cristão e eu não faço nada disso. Talvez você precisa rever o seu cristianismo É até. isso aí. Né? Então é o que eu digo, né? É o que eu ensino aí. É o que o pastor Fabianinho falou. Ele começou correndo por questão de saúde. Obrigação, né? Obrigação. Obrigação. Depois saúde e depois agora ele já gosta. Eu- Agora já tá eu- querendo bater os recordes dele. Ô, Lucas, eu sempre dou o exemplo da corrida, porque começa com uma obrigação, vira uma disciplina É? e com o tempo se transforma num prazer. Porque tem gente que prazer. fala assim, mas eu gosto de ler, me dá sono. Começa com obrigação. É isso aí. Porque a gente não é mais criança, né? A gente precisa fazer coisas que precisa fazer. É isso Tem aí. que ser feito, né? Precisa ser Muito feito. Então, mas vai ser obrigado. Não tem problema, faz obrigado mesmo. Uhum. Depois vira uma disciplina. E depois Vira se prazeroso. transforma em prazer. É porque, por exemplo, tu começa a ler a Bíblia na obrigação, mas tu começa a ler. Uhum.
vai criar uma rotina, porque, tipo assim, hoje eu não li ainda, então eu tenho que ler, vai criar disciplina. Só que é difícil, irmão, tu ler a palavra e tu não querer se relacionar com o Senhor. Aleluia. Aí, da leitura, tu já quer orar. Dá um Da glória aí. oração, oh meu Deus. Da oração, tu não, eu tenho que jejuar também. Aí daqui isso a aí. pouco tu tá dizendo assim, não, eu tenho que contemplar. Por quê? Porque a palavra É vai... automático. É automático. Quando tu tem uma vida aí com Deus, tu vai pra uma praia, é prazer. normal. Tu olha pro oceano, Deus. Tu fala, uau, Ah, como... que Muito Deus massa. grandão é esse que criou todo esse oceano. Tu vai na serra, olha lá no mirante lá. É natural, se tu tem uma vida com Deus, vem na hora, na cabeça. Uau, Deus, né? Fala que ele mediu o oceano com a palma da mão, né? Fala que ele Nossa. mediu o céu com a palma, Isaías, né? Aham. Uau, que negócio é esse? Como Deus é grandão, né? Massa. Então é normal tu contemplar, né? Uma coisa vai levando a outra, né? E o nome do livro, daí, por isso que é celebração, né? Uhum. Então tu começou na obrigação, mas daqui a pouco tá celebrando a disciplina. Tá Porque tá celebrando. te trazendo o quê? Mais proximidade a Deus E prazer mesmo. os irmãos e o prazer de Massa. estar fazendo isso. Muito bom. Massa mesmo. Olha lá do que é. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos já para o final, porque o pastor também almoça, né? Entendeu? O pastor também almoça. Ele tá de jejum hoje, parece. Não, Não, hoje não. Hoje Hoje não. não tô. Hoje é o dia dele. Achei até que eles iam pagar o churrasco pra mim depois me convidaram aqui, pelo menos, né? Olha aí, ó. 11h58. É. Eu mereci um churrasco, eu acho. 11h58. Merecia, mas não, aqui, ó. Ó, Só água aqui, ó. Só e eu vou fazer então, talvez seja a última pergunta. Não sei se o pessoal ali que está acompanhando já tem alguma pergunta. Mas, pastor, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo? E quem quiser conhecer mais o pastor Fabianinho, porque ele é uma pessoa acessível, está aqui sempre na igreja, né? E, então, qual é a mensagem assim que tu deixa para nós, né? Para quem está ouvindo nós nesse momento? Resumindo, assim, uma mensagem pro Isso, pessoal de mensagem, casa. aquilo que está no Tá. seu coração, aquilo que talvez você queria, né, dizer, poxa, se me der uma oportunidade de falar alguma coisa, assim, Tá. sem ser uma pergunta, e o que tu queria deixar, assim, pro povo? Quando eu, depois da irmã Vigília, Tá. os primeiros cultos que eu comecei a ir, eu lembro até hoje de uma senhora, sabe aquela senhorazinha do coque? Tá. Bem velhinha, assim, né? Falaram pra mim que eu tinha que tocar, então depois de um tempo eu comecei a tocar já na igreja, porque eu era músico, né? E teve um dia depois do culto que ela veio assim, me abraçou. Ô, meu jovem, eu quero te dar um abraço. E também eu quero te dar um conselho. Eu quero que tu nunca esqueça, ela falou pra mim, eu quero que tu nunca esqueça que Deus olha e se importa com o coração. Nossa. Na época eu não entendi muito bem isso, mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo. Não é sobre música, porque Deus olha o coração. Quando fala de oferta, Deus olha o quê? Coração. Coração. Quando fala da palavra, eu tô pregando lá, Deus não importa o dom que eu tenho, mas Deus tá olhando para onde? Pro coração. Então eu sempre lembro do que aquela senhora disse. Então, se é para dar um conselho aqui, eu vou dar o conselho dessa senhora que ela deu nos meus primeiros dias de fé, né? Que você ofereça mais do seu coração, mais da sua vida, né? Ame, porque o que a palavra diz, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então, olhe para Jesus, se entregue para Jesus de todo o coração, não por religião, não para mostrar algo para alguém, mas de todo o coração, porque ele procura coração. Top. Então, se for para deixar uma mensagem, é a mensagem dessa senhora, que ela falou para mim, que até hoje acompanha. Cada vez que eu vou pregar, eu penso nisso. Deus, olha pro meu coração. Massa. Cada vez que eu vou fazer o louvor, eu falo, Deus, recebe meu coração. Eu vou dar uma oferta, vou ajudar alguém, Deus. Porque é isso que importa para Deus. Ele não vê católico, evangélico, ele olha lá de cima e vê o quê? Coração. Então que a gente possa... Também não vê cargos, né? Não vê título, não vê... Nada. Ele vê coração. Massa. Deus falou para Jeremias, né? Jeremias, se buscar-me-eis e me achareis. Tem uma condição. Aí ele disse, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, se for pela metade, é capaz de você vir na igreja e não achar Jesus. Porque se teu coração tiver aqui a metade, para Jesus a metade na conta que tu vai pagar amanhã, não viver o momento ali, é possível você vir na igreja, no templo, e não encontrar Ou Jesus. talvez assim, Deus, eu vou te dar 95%, deixa Sim. só 5%. Só Não, assim, ele quer todo, né? todo o coração. Que mensagem Top. muito bonita. Glória a Top Deus. mesmo.
É isso aí. É isso aí, né? Conhecemos um pouco hoje Sim, mais dá para sobre fazer depois uma segunda a aí, parte 2, né? parte 2, aí a gente Dois, vai convidar apertando mais mais. juntos. Primeira vez a gente não vai, né, Conhecer apertar mais muito o nosso Mai pastor, também, né? ele. Vocês são os queridos. Depois nós vamos. Mas é muito bom, pastor. Muito bom tá aí com você, né? Você que tem um. E a gente veja, né? Quem tem um coração pastoral é muito verdade, perceptível, né? Então, e a nossa oração é que Deus continue lhe fortalecendo, né? Amém. é E verdade. que nessa tua caminhada pastoral, a gente sabe que pastor também precisa de amigo, né? E você que está ao lado do Fabianinho pode ser como Arão e Ur, né? Enquanto ele estiver com as mãos levantadas, fique ali de braço Fortalecendo, né? fortalecendo ele, porque as mãos também do pastor às vezes elas cansam, né? Mas não deixa baixar. Seja um suporte para ele na caminhada espiritual, né? Um líder também que você tem, né? Seja um suporte, abençoe, porque com certeza, talvez você, né, vai orar, não lembra do pastor às vezes. Mas o pastor, enquanto está orando, o pastor que ele é chamado por Deus, ele coloca toda a igreja em oração. Às vezes ele deixa de orar pela família, pela casa, né? Mas está intercedendo ali naquele momento por todos que participam dessa comunidade de fé. Né? Então, que a gente possa também aqui, né, ser um Arão e Ur, colocar o ombro ali embaixo dos braços do pastor e dizer, não, nós estamos aqui, conta com a gente e conta com a nossa oração. Amém. Eu sempre falo pro pessoal, né? Não esquece de orar dizendo Deus abençoe o Fabiano, a Maiara verdade. e as crianças. Então, não esquecem de verdade. orar pelo Fabiano, a Maiara e as crianças. Verdade, é verdade. Fabianinho, só te agradecer Eu que por agradeço. ter, no teu tempo corrido, né? Ter separado esse tempo aqui para estar com Raízes, com nós aí na mesa. Eu acredito que foi um papo bem bacana, que quem ouviu, quem vai ouvir ainda, né? Amém. Vai ser abençoado grandemente. Obrigado, que Deus te abençoe, te dê mais sabedoria, mais graça, saúde Amém. para ti, para tua família. E nós somos abençoados. Somos abençoados como É verdade. comunidade de fé Com certeza. por ter vocês aí na frente, né? Levando a igreja para mais perto de Jesus. Obrigadão mesmo. Tá? Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, galera. Isso aí. Encerramos mais um episódio aqui do RCast. Esse episódio especialíssimo. Mas antes de eu dar tchau aqui para você, não se esqueça, né? Se inscreva no canal, comenta, dá um joinha, Compartilha. notificação, ativa ela, porque senão você não fica sabendo dos novos episódios. E fique navegando aí pelo nosso canal, tem bastante conteúdo bacana. E até o próximo. Valeu! Ao fim de mais um RCast, lembrando